Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 21 até o versículo 28. Esse, nesse capítulo, logo no início, hoje a Priscila leu para nós parte do início do capítulo 8, mas no versículo 12, ele fala que eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Versículo 21, a ênfase desse versículo 12 é eu sou. Versículo 21. De outra feita lhes falou Jesus, dizendo: Vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes, e eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhes perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas vos tenho para dizer, a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Versículo 21, voltando. Vou retirar-me, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Terrível coisa é perecer nos nossos pecados. Contar uma experiência breve aqui com os irmãos. É, eu tinha um irmão, ele já morreu, e esse irmão meu a gente tinha um relacionamento um pouco difícil, muito difícil. E desde criança que a gente já tinha umas birra um com o outro. E aos 63 anos, ele pegou um câncer e veio a falecer. Mas antes dele falecer, eu estava trabalhando no Rio de Janeiro e a filha dele me ligou. E meu pai quer falar com você. E aí eu peguei o avião e vim para Belo Horizonte. E naquela mesma semana ele morreu. Mas antes dele morrer, nós nos sentamos e conversamos. Conversamos muito. E ele não podia morrer com aquele pecado. Não podia morrer. E ele não queria morrer com aquele pecado. E ele confessou o pecado dele. E eu confessei o meu. E nós nos reconciliamos. E, e nós oramos. E aquele irmão, que eu tinha pouca esperança com ele, foi dos mais fortes com relação à esperança de salvação. Ele não podia morrer no pecado. Morrer nos nossos pecados é a coisa mais terrível. Recentemente eu ouvi um filósofo falando que quando a pessoa está para morrer, ele normalmente ele não pede ao médico, não pede a Deus mais um dia para fazer maldade, para fazer coisa ruim, para fazer vingar, mas normalmente ele pede mais um dia para ele poder se reconciliar com seu filho, para poder se reconciliar com seus inimigos, para poder pedir perdão, para poder fazer um bem. Às vezes ele deixou de fazer. Então ninguém quer morrer no seu próprio pecado. Então Jesus falou com eles: vocês vão morrer
os seus pecados. Se não, é, se vocês não credes que eu sou. É, e no versículo, e Jesus fala no versículo 23, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Aqui Jesus deixa bem claro, que ele é lá de cima. Ele não é cá de baixo. Ele não é deste mundo. E ele é do Pai. É, então, no versículo 24, por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes, e eu sou, se não crerdes, e eu sou. Aqui ele estava falando com os judeus. Os judeus sabiam muito bem o que significava essa expressão. Eu sou. Para nós, muitas vezes, tem pouco sentido, às vezes até mesmo sentido incompleto. Faltou o predicado. Eu sou o quê? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira. Nos outros está completo, mas aqui não está. Ele diz apenas, eu sou. Mas esse eu sou fazia muito sentido para os judeus que estavam ouvindo. Então eles perguntaram, quem és tu? Quem és tu? Esta mesma pergunta, quem és tu? Quem és tu? Já era bem conhecida pelo Senhor. E Jesus fala assim, e Jesus responde. Eu vou mudar um pouquinho a tradução aqui. É, sim. Vou ler numa versão nova, tradução de linguagem de hoje, que é melhor. Eles perguntam assim, depois que Jesus fala, eu sou, no versículo 25, assim, quem é você? Quem é você? Perguntaram a Jesus. Jesus respondeu, eu sou, desde o começo eu disse quem sou. Jesus sempre falava quem ele era. Desde lá, desde o início, ele já falava quem ele era. No relacionamento com Nicodemos, toda a palavra de Jesus ele já se manifestava. Mas vamos lá em Êxodo. Essa palavrinha, essa expressão, eu sou, ela, vamos ver o que significa essa expressão. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Desculpa, irmão, a partir do versículo 9. Pois o clamor, Êxodo capítulo 3, versículo 9. Então, quando lá no capítulo 8, nessa porção da palavra do Senhor, pelo menos ele diz duas vezes, eu sou. Essa expressão eu sou no Evangelho de João, ela aparece pelo menos umas 20 vezes. Eu sou. Com predicado, nós estamos acostumados a ver ela pelo menos 7 vezes. Eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou, eu sou a luz do mundo, né? É, exatamente. Então, pelo menos 7 vezes, mas ela aparece outras mais, pelo menos 16 vezes. Ela aparece pelo menos 20 vezes no Evangelho de João. E essa expressão era muito bem conhecida dos judeus por causa desta experiência aqui, que é uma experiência, uma das mais relevantes para a história do povo de Israel, que diz respeito à saída deles ali da escravidão. No versículo 9 de Êxodo, capítulo 3, diz assim: Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Isso é o Senhor falando com Moisés.
Vem agora e te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então lhe disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos do Egito de Israel? Ele queria só chamar a atenção dos irmãos que ele faz uma objeção. Uma objeção. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Para ir, para ir, quem sou eu para ir e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo. Eu serei contigo. Eu serei. Ou seja, esse verbo aqui, serei, é no futuro, do verbo ser. E também é aquele mesmo verbo, eu sou. Também é um imperfeito do verbo ser. Eu sou. É do verbo ser. Eu serei contigo. Ou seja, Moisés era uma pessoa que tinha uma bagagem muito grande. Ele foi criado ali junto com a filha de Faraó e recebeu toda a educação, toda a cultura, todo, todo, todo o que era necessário para fazer dele um governante. Então, mas ele disse para Deus: Quem sou eu? Quem sou eu? Então o Senhor responde para ele: Eu serei contigo. E, versículo 13: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi. Aqui é a segunda objeção. A primeira foi: quem sou eu? E a segunda é: quem é o Senhor? Quem sou eu? E a segunda é: quem é o Senhor? Essa expressão aqui, qual é o seu nome, talvez não seja a melhor tradução. Talvez a melhor tradução seja: quem é o seu nome? Ou seja, é, o povo está acostumado a invocar o seu nome. O nome de Deus no hebraico é Yahvé, é o tetagrama. Agora mesmo nós viemos no carro e eu comentei com a mão lá, que lá é o nome de Deus, escrito no vidro traseiro do carro. YHWH. Yahvé, é o pentagrama, né? Mas isso é um transliterado. Yahvé é o seu nome. E esse nome é invocado desde antes mesmo de Abraão. Primeira referência desse nome está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 4. Mas no capítulo 4, versículo 26, Enos invocava o nome do Senhor. Ele já invocava. Então, invocar o nome do Senhor é uma prática que existe desde que o homem é homem. Esse nome Yahvé, que é um nome que diz respeito a um relacionamento de Deus com os homens. E aqui Moisés pergunta: quem é? Quem é o Senhor? E, e Deus responde para ele: Eu sou o que sou. E naquela aquela tradução que eu falei com os irmãos, a nova tradução, talvez esteja dá um pouquinho melhor a ideia do que vem a ser. No eu sou quem sou. Eu sou quem sou. Essa é a substância de Deus. Ele é o que é. Ele é o que é. No, Deixa eu voltar para a minha tradução aqui, normal. Versículo 15. No final do versículo 14. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me envio a vós outros.
Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Qual é o nome? Yahvé. O que significa Yahvé? Eu sou. E esse nome é o nome de Deus, do Deus dos Hebreus. Esse nome aparece pelo menos umas 6.500 vezes no Velho Testamento, muito mais do que Elohim. Yahvé é o Deus dos Hebreus. É o Deus que se relaciona com a humanidade, é o Deus que se relaciona com o homem. E esse nome, assim serei lembrado de geração em geração. Essa palavra, lembrado, ela também tem um sentido de invocado. Ou seja, eu serei lembrado e serei invocado de geração em geração. Essa é a segunda objeção. Na segunda objeção, Deus fala com ele. Quem é ele? Moisés pergunta. Quem é o seu nome? O que representa o seu nome para nós? O que significa para nós, nesse momento de grande aflição, quando nós estamos sendo afligidos e sujeitos até à morte? O que é o teu nome quando nós o invocamos? Então, Deus responde para ele: eu sou quem sou. Eu gostaria ainda de levar para os irmãos no versículo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Aqui é a terceira objeção. A primeira é: quem sou eu? Quem é o Senhor? E a terceira: eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar que o Senhor me apareceu e mandou eu me libertar o povo. Então Deus mostra a ele três sinais. A serpente, que se transforma numa haste, né? O bordão, né? A vara, que se transforma numa serpente, a mão, que fica de lepra, e a água, que é transformada em sangue. Então Deus dá esses três sinais para ele mostrar para os judeus que Deus era quem os tinha enviado. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois, de falaste o teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Aí ele fala: Senhor, eu não sei falar. É a quarta objeção. Senhor, eu não sei falar. E o que o Senhor responde para ele? Versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. Eu serei com a tua boca. Esse é o eu sou. E depois de Deus falar isso com ele, ele ainda no versículo diz uma quinta objeção. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Senhor, não envia a mim, envia outro. É a quinta objeção. Aí o Senhor se irou com ele. O Senhor se irou e falou com ele: então Arão vai contigo. E eu serei com a tua boca e com a boca de Arão. Essa é a experiência, essa é uma parte da experiência forte do povo judeu com o nome Eu Sou. Ela vai se completar no capítulo 6. Vamos lá no capítulo 6. Nós estamos falando, irmãos, só para dar uma retrospectiva. Jesus falou: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então, nós estamos vendo aqui quem é este eu sou. Capítulo 6. Capítulo 6 de Êxodo, a partir do versículo 2. Aqui, o contexto é o seguinte: Moisés, encorajado pelo Senhor, ele chegou até Faraó. Mas Faraó endureceu o coração e aumentou as cargas sobre o povo. E o gemido aumentou, o gemido do povo aumentou. Eles ficaram até mesmo ameaçados de morte.
E eles foram lá e reclamaram com Moisés. E Moisés ficou abatido. E Moisés se voltou para o Senhor. Vamos ver no final do versículo 39, do capítulo 5, versículo 22. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de nenhuma sorte livraste teu povo. Vamos lá no versículo 2 do capítulo 6. Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará da tua terra. Falou mais Deus a Moisés, e lhe disse: Eu sou o Senhor. Quando Deus começa a falar com Moisés, a primeira expressão que ele fala é: Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. É como se um homem poderoso chegasse e falasse: Eu sou fulano, estou te dizendo, faça isso, faça isso, faça isso. E no final ele vai ainda falar: Eu estou te falando. É o que Deus faz aqui. Eu sou o Senhor, eu sou Yahvé. Agora verás o que há de fazer, o que eu sou o Senhor. Versículo 3. Aparecia Abraão, Isaac, Jacó como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Pelo meu nome, o Senhor, Yahvé, não lhes fui conhecido. Apesar de Abraão ter invocado o nome de ter levantado, ter edificado altar, edificado tenda, invocado o nome do Senhor, mas ele ainda não conhecia o Senhor pelo nome de Yahvé. Ou seja, ele não tinha uma experiência com Deus. Ele não tinha uma experiência com Deus. É o que está falando aqui o versículo 3. Não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que habitaram como peregrinos. Ou seja, eles não tinham conhecido, porque eles não tinham experimentado o livramento de Deus e a tomada da terra. Versículo 4. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que habitaram como peregrinos. Versículo 5. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram e me entreguei, me lembrei da minha aliança. Agora Deus está falando para Moisés. Agora você vai falar isso para o povo de Israel. Olha só, no versículo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Quando Deus começa a falar com Moisés, Deus fala assim: Eu sou o Senhor. Quando Moisés se dirigir ao povo, ele vai ter de falar: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E ele me enviou. Ou seja, eu sou o Senhor, de acordo com o versículo 6. Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Eu vos livrarei da servidão, da sua servidão, e vos resgatarei com braço forte estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, o Yahvé, que vos tiro debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei com possessão. Sete coisas que o Senhor vai fazer. 7 coisas. E no final ele fala assim: Eu sou o Senhor. Eu sou Yahvé. É esse mesmo Senhor que Jesus está falando. Eu sou. Eu sou. E se nós nos lembrarmos ali da experiência de Moisés, no capítulo 3, ali nós vemos uma teofania. Era Deus aparecendo, o anjo do Senhor aparecendo numa sarça que ardia, mas não se consumia. E nós sabemos que as teofanias no Velho Testamento é uma referência, é uma aparição do nosso Senhor. Ele é o eu sou. Por isso ele podia falar: Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor.
Eu sou a porta das ovelhas. Ele é tudo para nós. Ele é todo suficiente. E o povo de Israel agora podia ter conhecimento desse Deus. O que Abraão, Isaac e Jacó não tiveram. Eles tiveram. Conforme diz aqui o versículo, vamos ler de novo. Versículo 6. Eu sou Yahvé. Vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Vos livrarei da servidão. Vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis, ou seja, conhecereis, sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra da qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vos darei como possessão. Eu sou o Senhor. Hoje nós estamos diante da mesa desse eu sou. Ele é tudo para nós. Ele é o nosso grande eu sou. Eu preciso de conhecer mais esse Senhor. Eu preciso de conhecer, ter experiências mais com esse Senhor. Aquele que me livra do pecado, da servidão, aquele que me salva, aquele que me dá a vida, aquele que me pastoreia, aquele que ilumina as minhas trevas. Eu preciso, diante dessa mesa, eu quero conversar para os irmãos. Eu preciso ter mais experiência com esse grande eu sou, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o nosso grande eu sou. Então, nessa manhã, com gratidão ao Senhor, vamos participar do pão e do cálice. Senhor, nós te louvamos e nós te rendemos graças. Senhor. Tu és o nosso grande eu sou, Senhor. Senhor Jesus, nós não temos outra opção. Não queremos morrer nos nossos pecados. Nos livra, Senhor, de morrermos nos nossos pecados. Senhor, mesmo que seja incredulidade. Senhor Jesus, o pior dos pecados. Não queremos morrer nelas. Senhor Jesus, nos concede graças de te conhecer. Ter uma experiência forte contigo. De conhecer como o nosso grande eu sou. Como o nosso Yahvé. O Senhor é o Senhor Jesus, Yahvé Salvador. O Senhor nos concede essa graça de te conhecer ao partir do pão, tomar do cálice, Senhor, tomar desses elementos. Senhor, queremos ter uma experiência subjetiva contigo. Senhor, um conhecimento subjetivo, Senhor, profundo, Senhor Jesus. Senhor, que nos transforma mais e mais, dissipando as nossas trevas. Senhor Jesus, lavando-nos dos nossos pecados, Senhor Jesus, nos tornando limpos, Senhor Jesus, dignos, Senhor, do Senhor, de participar dessa mesa. Senhor, nós te louvamos e nós te rendemos graças. Obrigado, Senhor Jesus, pela qualificação que o Senhor nos dá, pela obra que o Senhor fez ali na cruz do Calvário, pelo sangue derramado. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos chamou e nos qualificou para participar desse momento. Nós te agradecemos, Senhor, te rendemos graças com gratidão e alegria no nosso coração, no nome santo de Jesus. Ok? Bom, irmãos, eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre o chamamento do Senhor para o discipulado, seguindo um pouco a linha do que o Stephen Kong segue no livro dele, no Discipulados a Cristo, e trazendo um pouco também das minhas considerações a respeito. E hoje eu pretendo falar só do chamamento e numa próxima vou pagar com juros e trazer a parte do discipulado em si. Mas então, queria começar lendo João, capítulo 1. A gente lê o primeiro contato do Senhor com Pedro. O irmão, ele fala do discipulado e usa a história de Pedro como referência, como exemplo. Então, João capítulo 1,
a partir do versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, aqui a gente vê o primeiro contato de Pedro, né, Simão, por enquanto, com o Senhor Jesus. Ele provavelmente era discípulo de João Batista, pelo menos o irmão dele era, né? Mas com certeza era alguém que aguardava a consolação de Israel, que aguardava o Messias e que tinha um coração pronto. E a gente sabe que ele tinha um coração pronto porque ele reconheceu o Senhor à primeira vista. Que a revelação do Senhor é para aqueles de coração simples. Então Pedro recebeu a revelação do Senhor e essa visão de Jesus foi o suficiente para ele ser convencido de que era o Messias. E o irmão começa por esse texto porque ele assim menciona esse texto como se fosse a conversão de Pedro. Tudo bem que naquela época ainda o Senhor não tinha morrido, ainda não tinha nova aliança, então aqui não seria necessariamente o nascer de novo, mas aqui seria o primeiro seria o primeiro contato de Simão com Jesus. E ele fala que o discipulado ele só pode existir uma vez que a gente recebe a vida do Senhor, porque é uma vida que vai ser transformada. Nós, discipulados, vamos ter a vida transformada. E isso só é possível se a gente tiver vida divina em nós. Porque não se trata de uma transformação exterior, mas de uma obra interior. Então, esse é o primeiro contato de Pedro com Jesus. E aí a gente não sabe quanto tempo passa, mas vamos ler o próximo texto, que está em Mateus 4. Mateus 4, vamos começar pelo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, essa era a pregação de João Batista, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, então, diante da prisão de Pedro, desculpa, da prisão de João Batista, é, ele está ali sozinho, tendo que sustentar o testemunho de Deus. Então, em seguida, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Então aqui, como o irmão colocou, o Senhor estava talvez chamando alguns discípulos para que pudessem ajudar ele a sustentar o testemunho, né, que tendo João Batista sido preso, que agora o Senhor estava procurando cooperadores e também que pudessem continuar a tarefa depois que ele partisse. E,
E a razão pelo qual o Senhor pôde chamar aqui esse pessoal é porque eles já tinham visto o Senhor, né? Daqui provavelmente são alguns meses ou até 6 meses depois do primeiro encontro. E aí então Jesus faz esse chamado para esses discípulos. Mas aqui focando em Simão, né? E o chamado era: vinde após mim. A consequência, né, o resultado desse vinde após mim seria: e sereis pescadores de homens. Então, o irmão deixa bem claro que o ministério e o serviço são resultados do discipulado. Eu vou ler duas frases que o irmão escreve. É, o discipulado é a base para a utilidade e eficácia de nossas vidas. Então, de novo. O discipulado é a base para a utilidade e eficácia de nossas vidas. Como filhos de Deus, recebemos dele tudo o que é necessário para a nossa nutrição e crescimento. Como discípulos de Cristo, continuamos a receber do Mestre, mas agora não só para o nosso próprio bem, mas também para sermos vasos adequados para o uso do Mestre. Então, comentando um pouco do discipulado em si, aqui, acho que os irmãos já devem ter ouvido, mas vamos lá de novo. No nosso contexto atual hoje, alguém pensaria num mestre como um professor na frente de uma turma, uma classe de 50 alunos sentado na frente, ali uma hora e 40, assistindo, tentando absorver todo o conhecimento sobre um assunto, né, que aquele mestre, aquele professor teria para passar. Mas no contexto daquela época, o mestre era aquele que era ele que se assentava e os discípulos tinham a honra de ficar em pé ali em torno dele aprendendo, mas muito mais do que assimilar exteriormente conhecimento ou habilidades, era ali um convívio que os discípulos teriam com seu mestre, um convívio diário, provavelmente demorar na mesma casa, ajudar com as coisas de casa, ajudar com os filhos e eventualmente aprender a ser igual ao mestre, a falar, andar e ser igual ao mestre. Então, de novo, voltando àquela questão de que discipulado é uma transformação do homem, né? É alguém que está sendo transformado em um outro homem. E, e o chamamento aqui do Senhor é bem simples de ser entendido. Ele é: vinde após mim. E não é um chamamento para seguir, cumprir, crer em normas e regulamentos, não é um chamado para seguir um sistema ou organização, é um chamado para seguir uma pessoa viva. E como a pessoa é viva, não é um chamado fixo, ali, estático, existe uma certa imprevisibilidade, no sentido de que o discípulo ele precisava estar aos pés atento para saber o que é esperado, ainda mais um chamado que é individual, né? Mas, beleza. E ali naquele momento que o Senhor chama Simão, nesse momento aqui de Mateus 4, ele não explica o porquê que ele está sendo chamado, ele não explica o que significa estar sendo chamado, é, o que era, o que significava o segui-lo ali, né? E ele nem mesmo explica naquele momento, né, qual era o custo, mas há um momento também de calcular o custo. Mas ele não diz para Pedro: deixe a sua rede e siga. Ali Pedro já conhecia o Senhor o suficiente para saber que parte do seguir ali era deixar as suas redes e segui-lo. E o motivo pelo qual Pedro consegue, né, naquele momento ali, de fato, largar o que ele estava fazendo, é porque ele já tinha sido atraído e cativado pelaquele que o chamava. E, e ali, se ele olhasse para si mesmo, se ele olhasse pro ao redor ali, ele provavelmente hesitaria, né? Então, se, ah, então, se a gente vê a glória do Senhor, se a gente for atraído pela glória do Senhor, pela pessoa que nos chama, então não há argumento, nem cálculo, nem reservas para responder esse chamado.
Se o discipulado for baseado em qualquer coisa que não a pessoa do nosso Senhor Jesus, então o custo fica alto e há espaço para hesitação. Mas agora eu quero seguir em frente, então, para um momento de crise que Pedro passou. Vamos para Lucas, capítulo 5. Aqui também a gente não sabe quanto tempo se passou, talvez mais alguns meses. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, levavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que os afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temais, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, aqui, apesar de não ter o sigam-me, né, eu acho que isso é continuação. É o Senhor tocando no mesmo ponto lá que antes ele falou, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E ele fala, ele expande aí o que ele já tinha falado lá atrás. Mas aqui é um momento de crise na vida de Pedro, né? Não sabemos por que ele voltou a pescar, né? Ele já tinha encontrado o Senhor, já tinha sido chamado para o seguir. A gente não sabe se talvez no começo do ministério do Senhor o Senhor não exigia que os discípulos ficassem 100% ali do lado dele. A gente não sabe se é, Pedro ali talvez estava servindo a dois senhores, né? Mas aqui o irmão comenta assim, ele faz uma análise a partir acho que da tradução de Darby. O, o Senhor fala no versículo 4: E lançai as vossas redes para pescar. Aí o irmão menciona que, para ser redes no plural aqui, o barco de João e de Tiago teria que ter ido junto, pra... mas que no fundo, na verdade, só foi Pedro. E, bom, eu não sei se é isso mesmo, mas o ponto do irmão era que provavelmente Pedro estava ali falando assim: Senhor, de pesca eu entendo. Se eu precisar de ajuda na carpintaria, eu te pergunto. Mas assim, meio o expert aqui de pesca sou eu. Mas e a reação ali de Pedro que tinha sido atraído ali pelo Senhor, ele ele fala assim, a admiração apoderou-se deles. Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. Pedro passa a se enxergar. Então Pedro passa a perceber quem talvez ele é, e talvez ele então comece nesse momento de crise a entender o que significa então o discipulado. Então ele se percebe ali como um homem de ânimo dobre, coração instável. Ele percebe que o Senhor não era o centro da sua vida, que ele tem amor e interesses divididos. E só que ele poderia ter falado assim: eu sou pecador e vou andar para trás aqui
vou me afastar ali do Senhor. Mas ele pede para o Senhor se afastar porque ele mesmo já não conseguia mais fazer isso, porque ele já tinha sido cativado pelo Senhor. E, e nesse momento, então, talvez Pedro até começou a questionar ali, talvez tenha ficado inseguro e pensado assim, será que Jesus chamou a pessoa certa para o seguir, né? E talvez ele começou então a compreender o verdadeiro significado do discipulado. Se o Senhor sabia mais sobre pesca do que ele, por ser ele quem tem absoluto conhecimento e controle sobre todas as coisas, Cristo deveria ser Senhor sobre tudo em sua própria vida, ou não seria Senhor de nada. E aqui o irmão até menciona uma ironia, porque ele diz que no começo foi Jesus quem chamou a Pedro para ser seu discípulo, mas agora é Pedro que tinha que decidir se poderia ou não ser discípulo de seu mestre. Ah, só para concluir, então, quero só ler mais um texto em João 21. João capítulo 21. ah, Começar a ler do versículo 15, né? Então, aqui, cronologicamente falando, eu já pulei uns 2 anos. O Senhor já morreu, o Senhor já negou, Pedro já negou a Jesus. Talvez já tinham se reconciliado, né, quando o Senhor apareceu a Pedro, depois da sua ressurreição. Então, vamos ler agora, então, esse último registro aqui da interação de Pedro com o Senhor. Então, a partir do versículo 15. João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores mais velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu também o, o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. E aqui ah, eu leio, nesse segue-me aqui do Senhor, eu leio o Senhor falando para Pedro: Pedro, eu sei quem você é. Agora eu acho que você sabe também um pouco mais quem você é. O meu chamamento para me seguir independe de você, independe de João, independe dos seus altos e baixos, independe se a gente acabou de se conhecer, independe se você já andou comigo 3 anos, 10 anos, 30 anos. O meu chamado é constante. Você é inconstante, mas o meu chamado para você é constante. Segue. E, e aqui o que eu queria deixar para os irmãos é que o Senhor renove no nosso coração o chamamento dele para a gente, que ele renove a nossa resposta ao chamado dele e que ele renove a nossa visão de quem ele é. Confesso que eu fico muito alegre quando vejo jovem compartilhando, isso me alegra, torcendo para
Priscila continuar. Quando ela falou, concluindo, falou, se eu continuo usando sua vida e a vida dos outros jovens aqui que nos anima, né? Nos anima muito. Continue te abençoando. Aliás, vocês têm sido uma bênção para nós. E que o Senhor fortaleça-os. Eu costumo pensar assim, que a gente pensa no tempo, mas apenas na nossa mente a gente volta do tempo, porque o tempo passa e vai embora. Não tem como voltar. 14 de maio de 77, eu estava me casando. 46 anos atrás. E hoje o Daniel chega e fala, vovô, meus parabéns e tal. E o Daniel é uma figura. Depois veio Esther, aí veio o primeiro para poder me falar. E eu gosto muito de estar, nos tempinhos que eu tenho, correr e ver algumas coisas, mas eu gosto sempre de primeiro ir nos Salmos. E gosto também de estar olhando lá em Filipenses, tentando entender o período que temos passado e suplicando ao Senhor que me dá um texto que gosto muito, Filipenses 4:4, que eu sei que os irmãos conhecem muito bem. E procurando aprender com aquilo que Paulo, na verdade, vivia. Aprendia a viver contente em toda e qualquer situação. E aí, com respeito aos salmos, saltou aos meus olhos Salmo 98, que é um salmo de, entendo assim, irmãos, você viu, eu sou de batalha naquilo que ele diz. E eu quero destacar apenas um verso, não quero tomar muito tempo, não. Salmo 98, cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra, seu braço santo, lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade. Isso me alegra o coração. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijais, cantai louvores. Cantai com harpas, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Com trombeta e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei, cujo mar é a sua plenitude, o mundo dos que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O salmo por si só já diz tanto. E vendo um pouquinho só desse salmo, como eu disse, eu não quero ficar muito tempo aqui, os escritos dos evangelistas e dos apóstolos é essa verdadeira trombeta. Trombeta é essa que derruba conceitos, dogmas, idolatria, gnosticismo, né, o conhecimento e coisa por aí afora. E quando vem as cartas, nos chamam a vida prática. A termos uma vida prática. E às vezes a gente ora lá atrás, e eu quero deixar esse testemunho, ora lá atrás, Senhor, eu preciso estar falando do teu amor, mas como falar, como agir? E essa semana eu teve um médico e de repente o telefone toca, era o médico querendo falar comigo. Seu Wilson, você tem que abaixar a sua cama. Eu falei, eu gosto de cama alta. É, e como é que faço? Já veio uma pessoa lá, serra o pé da cama, quando eu olhei a cama já é baixa, o colchão que é alto, e Senhor, me mostra o que eu devo fazer. Fui numa loja perto lá e perguntei à pessoa o que podia fazer, que eu tinha que abaixar a cama, uns 10 centímetros ou mais. Aí ela me deu uma sugestão. Coloca aquele que já vem pronto lá, pau, chama? Box, obrigado. Aí mediu, vai dar tanto centímetro, tá? Mas eu acho que aí resolve. E estou no meu coração, Senhor, é para essa pessoa que eu devo falar do seu amor, se me dá essa oportunidade. Deus é tão bom. Ninguém entrou na loja naquele momento. E a moça ficou preocupada, eu estou tomando seu tempo. Não, 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 não está não. E quando eu citei texto da palavra do Senhor para ela, ela falou, onde está? Aí eu tentar um lugar ser assim, que bom. Irmãos, eu devo ter ficado lá uns 20 minutos
falando do amor de Deus. Eu saí mais alegre do que ela. Como ela queria entender algumas coisas, eu levei aquele livro Dá-me Entendimento para ela, para entender como é a lei de interpretação e aquilo lá na Bíblia. Ela ficou, eu levei o livro no outro dia, eu passei lá em frente. Eu falei, Senhor, nós precisamos ser essa trombeta hoje. E olha como termina o salmo. Ele vem julgar. E como a irmã não incentivou esses discípulos, né? Wilson, o que você tem feito? Qual o seu trabalho? Que o Senhor nos livre de ser como aquele servo, e sendo mal, enterrou o seu talento. E a visão totalmente distorcida que ele tinha do Senhor. Eu digo para mim mesmo o tempo todo, Deus é bom em todo o tempo. Ele vem julgar. Por isso, quando vemos essa que nos ensina, né, tanto os evangelhos como as cartas, que trombeta é essa? E sabe, irmãos, creio que cada vez que nós estamos juntos e ouvimos algo, é como se afinar essa trombeta no nosso ouvido, nos nossos ouvidos, para que entendamos o toque. Eu trabalhei anos num quartel e tem a corneta lá. E era interessante. Conforme o toque, um fazia uma coisa. Conforme o toque, era outra coisa. Mas tinha um toque que a turma gostava, que é o toque de término de expediente. Esse todo mundo vibrava. Vamos embora para casa. Mas quando tocava esse aí, a pessoa já ficava todo mundo, como se de orelha em pé, esperando esse toque. Mas dava um toque. Todos estavam prontos. Irmãos, que seja assim para nós. Quando ouvimos aquele toque, estávamos atentos. E o verso 6 é bem interessante. Com trombeta e aos sons de buzina. Trombeta é para tocar longe você ouvir. E depois fortalece, exultai perante o Senhor que é rei. Você já viu a tradução literal dessa palavra, exultai? Sabe o que é? Dar um grito, dar um brado. É um grito de triunfo. É um grito de vitória, de aclamação. E Jesus, quando estava lá na cruz, Marcos faz questão de registrar isso. Capítulo 14, se eu não estou enganado. Que o Senhor dá um grito, dá um brado, entregando o Espírito. Irmãos, quem está indo embora, não grita não. A voz é fraquinha, se estiver. É fraqueza total. Ali o Senhor dá esse brado. Que brado é esse, irmão? E me fez lembrar disso aqui, ó, de triunfo. Ele venceu. Nós dele somos mais que vencedores. Então, é lutar, é gritar, é dar um brado de vitória, é um tom adequado. Em breve essa trombeta há de soar. Por isso, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade, com equilíbrio. E na sua bondade, no seu amor, possa haver sempre no seu, no meu coração, esse cântico novo, esse cântico de triunfo. Ainda que vemos tantas coisas, como Abacuque no início da sua carta diz, Senhor, até quando gritarei eu? E a justiça é torcida. As coisas são tudo ao contrário. E o Senhor dá aquela resposta. Abacuque escreve em letras bem grandes, que mesmo quem passar correndo pode ver. O justo viverá pela fé. Que seja esse o nosso caminhar. Vivemos cada dia pela fé, não pelo que nós estamos vendo, mas saber que aquele que nos chamou para ser seus discípulos, ele já foi à frente. E ele prometeu que nunca ia nos abandonar. Que o Senhor nos abençoe.